Pessoal, tudo bem? Estão empolgados aí para tudo que a gente vai viver hoje? Não sei vocês, mas essa é uma das aulas que mais me impacta. Eu amo o mover do Espírito, eu amo aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós e o que ele quer fazer principalmente através de nós. Então é um prazer estar aqui, né? E tanto eu quanto a Milena, a gente tem vivido cada vez mais assim, na dependência do Espírito Santo. Eu amo quando a palavra de Deus diz assim: o vento vem e sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai, é aquele que é movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Então que assim seja na vida de vocês, vocês venham ser guiados pelo Espírito em todo o tempo. Então, se eu queria te pedir aí só para você fechar os teus olhos primeiro, para a gente poder orar aqui, já convidando a presença do Espírito Santo, porque eu sei que ele quer fazer grandes coisas hoje, e tem muita coisa para ele derramar dentro de nós. Então, Deus, muito obrigado. Só aí com as tuas palavras mesmo, começa a reconhecer a presença do Espírito Santo aí com você. Você fala: Espírito Santo, eu te reconheço aqui. A tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. O Senhor sempre está conosco. Obrigado pela tua presença. Que o Senhor venha ativar os dons em mim hoje. Que o Senhor venha me encher do teu Espírito, transborda do meu Espírito para minha alma para o meu corpo, até que eu possa experimentar aquelas águas que batem não nos joelhos, não nos tornozelos, não nos lombos, mas aquelas águas profundas. Abre o meu entendimento e me dá uma fome por um novo encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, a gente vai falar hoje sobre os dons do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas eu sempre fiquei impactado todas as vezes que eu ouvia testemunhos daquilo que Deus estava fazendo com pessoas no mundo afora. E a gente via tanta coisa incrível, com curas incríveis, com palavras proféticas incríveis, com palavras de conhecimento e tantas coisas que Deus faz por meio dos dons do Espírito Santo. E às vezes eu fico pensando: Deus, será que isso é para mim? Será que isso é só para essas pessoas? Para quem que é isso? E deixa eu dizer uma coisa: os dons do Espírito, a primeira coisa, quem concede dons do Espírito? O próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede os dons. Então você tem que pensar uma coisa, tá? Só para a gente poder começar. Se é o Espírito Santo que concede os dons, e o Espírito Santo mora dentro de você, se todo mundo aqui é cristão, você teve a experiência do novo nascimento, então o Espírito Santo vai morar dentro de você. Então faz a conta comigo. Eu sou cristão, o Espírito mora dentro de mim, e o Espírito é dono dos dons. Então onde os dons estão? Dentro de mim, ele já está aqui dentro. O que ele precisa? Ser ativado. Então, por isso que você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, falando lá em Romanos, no capítulo 1, assim: gostaria de estar com vocês para compartilhar alguns dons. Por quê? Porque ele está falando: olha, eu queria estar com vocês para poder ativar dons do Espírito em vocês, para que vocês possam mover no Espírito e serem equipados junto com os santos. Então, e qual que é o objetivo aí dos dons, né? O objetivo dos dons, nada mais, nada menos, é equipar a igreja. Então o Senhor ele equipa a igreja com os ministérios, né? O Senhor Jesus ele equipa com os dons de Cristo, que é Efésios 4:11, né? Que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E o Espírito Santo capacita com as ferramentas para o ministério. Então talvez você já deve ter se perguntado assim: o apóstolo Paulo diz: busque com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Tem gente que acha a profecia é o melhor dom, a operação de milagre é o melhor dom. Não, o melhor dom é o dom que vai ser a ferramenta que você precisa para exercer o teu ministério. Esse é o melhor dom, tá? Porque o propósito dos dons não é te fazer espiritual. Você não é espiritual porque você tem dons. Você é espiritual porque você ama, você é espiritual porque você guarda a palavra de Deus e você obedece a Deus. A Bíblia fala que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Ele fala que você é espiritual porque você guarda a palavra dele e porque o Espírito Santo sopra e você obedece. Então tem a ver com a obediência à voz de Deus e com a consciência da presença de Deus. Então isso que a gente tem que ter em mente. Então quando eu estou consciente da presença, eu estou apto a ser usado por Deus a qualquer momento. E uma das coisas que eu amo assim, de tudo que a gente vai falar aqui, é que
Um dos versículos que eu mais amo é quando Jesus vira e diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus já afirmou assim: você é ovelha de Jesus? Se você é ovelha de Jesus, ele já está afirmando que você ouve a voz dele. Então, a gente vai quebrar muita coisa aqui nas aulas de dom do Espírito Santo sobre aquela questão do: será que é coisa da minha cabeça? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que é Deus mesmo? Será que não é Deus? Então, é Deus. Deus te deu a tua cabeça. Ele coloca as coisas na tua cabeça. E Ele vai usar a tua cabeça para você poder ministrar coisas. Tá? Então, a gente vai quebrar muitos mitos aí nessas aulas. E hoje a gente vai começar trazendo para vocês uma divisão que a gente costuma trabalhar no Dunamis, para ficar mais fácil a explicação dos dons. Que a gente fala que tem três categorias de dons dentro dos dons do Espírito Santo. Primeira categoria, a gente chama de dons de elocução. Dons de elocução. Que dons são esses? Oração em línguas, interpretação de línguas e profecia. Tá? Então, os dons de elocução são oração em línguas, interpretação de línguas e profecia. A segunda categoria de dons que a gente vai trabalhar nas aulas aqui dos dons do Espírito são os dons de revelação. Quais são esses dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento dos Espíritos. Então, dons de elocução, oração em línguas, interpretação de línguas e profecia. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento dos espíritos. Ok? E nós temos também os dons que a gente chama de dons de poder. Quais dons são esses? Dons de poder, a terceira categoria. Então, dons de elocução, dons de revelação e dons de poder. Que dons são esses que estão dentro da categoria dos dons de poder? Dom da fé, dons de cura e sinais e maravilhas. Tá bom? Então, dom da fé, dons de cura e operação de maravilhas, os sinais e maravilhas. Então, a gente tem essas três categorias, né? Dons de elocução, dons de revelação e dons de poder. Dons de elocução, oração em línguas, interpretação de línguas e profecia. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento dos espíritos. Dons de poder, dom da fé, dons de cura e operação de milagres ou sinais e maravilhas. E o que a gente tem que ter em mente? O Espírito Santo deseja que nós tenhamos dons. Tá? E o maior dom, o dom mais especial que você já carrega, é o fato de você carregar o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo dentro de você. Então esse é o maior dom que a gente mais deveria desejar, né? É o dom que mais especial que você pode ter, que é a presença do Espírito Santo dentro de você. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Onde que está aqui a lista dos dons? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Então pega aí comigo a tua Bíblia. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 10. É importante a gente ler esse texto, porque vai trazer alguns conceitos importantes para nós aqui, né? Todos acharam aí? 1 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Fala assim, ó, aliás, 7 ao 11, melhor dizendo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro interpretação das línguas. Um só e o mesmo Espírito opera essas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele
desejo. Então ele está falando aqui, né, nos dons que a gente acabou de mencionar nessas 3 categorias, que é só para ter uma coisa didática, tá bom? Então não tem na Bíblia lá dom de elocução, dom de revelação, dom de poder. Isso é só uma questão didática para ficar mais fácil aí para você compreender. E hoje a gente vai começar falando sobre os dons de elocução. E o primeiro dom que a gente vai falar é sobre o dom de línguas, que para nós, na maioria das vezes, ele sim se manifesta por meio do batismo no Espírito Santo. Tá? E talvez você possa pensar, mas eu fui batizado no Espírito Santo e não recebi o dom de línguas. Bom, tem alguma coisa aí no mínimo estranha. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas recebem, mas por conta da racionalidade, ou por conta das travas, ou porque está achando que está imitando alguém, enfim, por vários motivos, ela acha que tipo, não, ou porque ela acha que aquilo não vai ajudar ela em nada, ela prefere enterrar aquele dom. Na verdade, muitas vezes o dom já está ali dentro, a língua já vem ali na mente dela, ela só não tem coragem de pronunciar, porque a racionalidade dela não permite. Então você precisa ajudar aquela pessoa. Mas alguém já passou por isso aí ou só eu? Porque eu sou extremamente racional. E quando eu comecei a caminhar e ter essa experiência com o Espírito Santo, o que acontecia? Deus vai lá e me coloca para andar com aqueles pentecostais selvagens. E aí eu tô lá andando com uma galera bem selvagem, que orava em línguas o dia inteiro, e eu comecei o quê? Tô copiando, com certeza. De tanto ouvir o povo, eu tô imitando eles, eu tô ouvindo demais, e agora eu decorei, e agora eu tô querendo imitar os caras. E aí me travou mais ainda. Até que eu fui pro monte uma vez com um amigo meu, e esse amigo meu virou e falou assim, cara, ora em línguas aí, você já tem o dom? Eu falei, não tenho dom. Ele falou, tem, não tem, ficou aquela briga. Falei, não, eu não tenho, bati o pé, falou, olha, vem falar comigo que tem horas que você não está orando e a língua vem na tua mente e você só não tem coragem de orar. E aí eu parei para analisar, falei, sim, mas eu acho que eu estou decorando. Ele falou, não, isso não é decorado, é Deus que te deu. E aí eu ficava naquela briga, mas eu acabei começando orando sozinho. Eu orava dentro do meu quarto, porque eu tinha vergonha, eu ficava em dúvida se era de Deus ou se não era de Deus. Só que eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a sentir algo do Espírito transformando a minha vida. E eu quero te dar aqui, pelo menos não, vou te dar 7 motivos, tá? 7 motivos pelo qual você deveria desejar o dom de línguas. Você vai ver que tem muita coisa aqui que você fala assim, cara, não é possível, é tão simples. A gente tenta tornar místico aquilo que é tão simples e tão poderoso do Espírito Santo, tá bom? 7 motivos para você buscar não só o batismo no Espírito, você buscar ser cheio do Espírito, como também você deve buscar o dom de línguas. Primeiro motivo, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Então, deixa eu te dizer uma coisa, é uma promessa de Deus, tá? O batismo no Espírito e o dom de línguas é uma promessa de Deus. E talvez você já esteja pensando assim, será que é para mim? Bom, acho que é a coisa mais lógica. Glória a Deus que Deus gosta de um culto racional, né? Então Deus ele é espiritual, mas ele também é racional. Então pensa comigo, o dom de línguas é o único dom individual dentre os dons do Espírito Santo. O dom de línguas é o dom para edificação própria, né? Agora, pensa comigo, faz sentido a gente pensar assim, ó, Deus quer que o Elvésio se edifique, mas a Gabi não, o Jean não. A Deus quer que o Elvésio se edifique, mas, deixa eu ver quem mais, a Amanda não, entendeu? Tipo, o Gabriel não vai se edificar não, Gabriel, só o Elvésio. Faz sentido Deus fazer isso entre os filhos? Não faz sentido, sendo que é um dom para se construir. Por que Deus ia querer que alguns filhos edificassem a tua fé e construíssem algo sólido no Espírito e outros não? Não faz o menor sentido, lógico, nem a questão de espiritualidade, é uma questão de lógica simples, tá bom? Se Deus é aquele que combate a acepção de pessoas, por que ele faria acepção de filhos? Quando a função é pessoal. Se você falasse comigo talvez, alguns vão fluir mais no profético,
outros mais em cura, outros mais sinais maravilhas, para a edificação do corpo, para ninguém ter os 9 dons e ele achar que ele é independente do corpo. Tudo bem, é uma argumentação válida e eu concordo com você que não faz sentido alguém ser o Superman gospel, tá bom? Então, mas um dom que é para a sua própria edificação, por que Deus não ia querer dar? Então a gente vai quebrar essa barreira hoje. Então, primeira coisa, é uma promessa de Deus. Segunda coisa, Atos 2, 38 a 39. Segundo ponto, por que você deveria buscar? Atos 2, 38 e 39. Olha o que diz. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então não é só uma promessa, é uma promessa para todos, ok? Então, fala aí comigo aí, é uma promessa para mim. É para você essa promessa, tá bom? Então é uma promessa para todos. Então, primeiro, é uma promessa de Deus. Segundo, é uma promessa para todos. Terceiro, 1 Coríntios 12, 10. Terceiro motivo que você deveria buscar o dom de línguas e o batismo no Espírito. É porque a oração em línguas é um dom do Espírito Santo. Por que você não buscaria um dom do Espírito? Sabe, eu aprendo isso muito com a pastora doutora Sarah Hayashi, a mãe do Theo. Ela fala isso às vezes quando a gente está no nosso retiro de membresia, lá no Raízes, lá na Zion. Ela fala assim, aqui eu dou permissão para vocês serem fominhas. Pedem todos os dons. Não deixa passar nenhum. Por quê? Por que você não vai pedir, cara? É um dom do Espírito, é uma ferramenta de Deus para você levar o reino de Deus. Por que eu não vou pedir um dom? Principalmente um dom para me construir. Então, um terceiro motivo pelo qual você deveria desejar muito o dom de línguas é porque é um dom do Espírito Santo. Então, primeiro, é uma promessa de Deus. Segundo, é uma promessa para todos. Terceiro, é um dom do Espírito Santo. Quarto, 1 Coríntios 14, 2. Por que você deveria? Você já viu aqueles filmes americanos que tem aquele presidente e tem aquele telefone vermelho, que é o telefone que fala direto com o presidente? Então, 1 Coríntios 14, 2 fala que aquele que ora em línguas fala mistérios com Deus e ninguém o entende. Ninguém, gente, é ninguém no céu, na terra e debaixo da terra. Quando a Bíblia fala que ninguém no original é ninguém mesmo, tá? Então, quando ele fala que ninguém te entende quando você está orando em línguas, ele está falando que anjos não te entendem, ele está falando que humanos não te entendem, ele está falando que demônios não te entendem, ninguém te entende, porque você fala mistérios com Deus, não é com Deus e os anjos, não é com Deus e os homens, não é com Deus e demônios, é só com Deus. Só Deus te entende, ok? E como é que ele faz isso? Se ele quiser que alguém tenha conhecimento disso, ele dá a interpretação de línguas. Mas a não ser que ele dê a interpretação de línguas, ninguém te entende, tá? Então você fala mistérios com Deus, é uma linha direta entre você e Deus, entre você ter acesso à mente e o coração de Deus. Você tem acesso onde Deus pode derramar segredos no teu espírito, verdades espirituais que vão te ajudar a realizar a expansão do reino de Deus aqui na terra. Então, 1 Coríntios 14, 2, aquele que fala língua não fala aos homens, mas a Deus, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então você está falando dos segredos de Deus, os mistérios de Deus. Como é que eu não vou querer um dom desse, que vai me entregar mistérios no meu espírito, tá bom? Quinto motivo pelo qual você deveria desejar esse dom. E isso aqui precisa te ajudar a destravar pessoas por onde você for, tá bom? Então a gente não está aqui só ministrando a tua vida. Eu quero que você seja capacitado para que outros venham a receber também, tá bom? 1 Coríntios 14, versículo 4. O quinto motivo é porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Consegue perceber aqui o efeito individual e o efeito coletivo? Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja, o corpo de Cristo.
tá bom? Então, por que eu deveria desejar esse dom? Porque eu quero me edificar, eu quero me construir, eu quero construir as verdades de Deus dentro de mim. Eu me lembro que a pessoa que mais me tira do sério, eu amo ela, é o meu xodó, mas é a minha mãe. Alguém tem uma mãe assim, que sabe apertar aquele botão assim que te tira do sério? Sabe? Parece que ela sabe onde que é o botão de fábrica, né? Ela aperta aquele botão ali, o teu fruto do Espírito vai embora, né? E às vezes eu ia nos lugares com ela, eu ficava tão irritado com algumas coisas, principalmente quando a gente estava em casa, que meu irmão não fazia, meu irmão é mais velho, 4 anos mais velho, e ele não fazia alguma coisa que ela queria, e aí ela virava e falava, vocês não me amam. Alguém já ouviu essa frase aí? Vocês não me amam. Vocês não... Eu falei, a senhora só tem 2 filhos, a senhora não tem 6 filhos. Vocês é muita gente. Eu falei, a senhora só tem nós 2 e eu carrego água na peneira para a senhora. Tá? A senhora é o meu xodó, que história é de vocês? E eu ficava bravo com aquilo. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, para de ficar reclamando com a tua mãe, vai orar em línguas. E aí eu continuei praticando a oração em línguas. E aí eu comecei a perceber que aquilo que me irritava já não me irritava mais, porque começou a ser construído o fruto do Espírito dentro de mim, começou a ser edificado algo dentro de mim, e à medida que isso crescia, daí a pouco eu estou me vendo, dando risada daquilo que me irritava. Como é que isso foi construído? Não foi construído no intelecto, foi construído no Espírito, por meio da oração em línguas. Tá bom? Então, use a oração em línguas. A melhor forma de você gerar fruto do Espírito é buscando a seiva. Tá? Se você quer dar fruto, uma árvore que precisa de fruto, primeiro ela precisa da seiva da árvore. Então, vai buscar na oração em línguas a seiva necessária para gerar o fruto do Espírito que você precisa. Tá bom? 6º ponto, 6º motivo, que é um bom motivo para você buscar o dom de línguas, que é Judas, só tem um capítulo, né? Então a gente não fala o capítulo, Judas, versos 20 e 21. Judas 20 e 21. Fala que você que ora em línguas, você se edifica na sua fé santíssima. Ou seja, quanto mais você ora em línguas, mais você cresce espiritualmente, mais a tua fé é edificada e você cresce em fé, você cresce de glória em glória, tá bom? Então é por isso que a gente crê tanto no poder da oração em línguas, ok? E o último, e acho que um dos mais importantes, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, que fala o quê? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está orando em línguas, tem um livro que eu gosto muito, queria inclusive indicar aqui para vocês, se chama O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de David Robertson. Ok? Esse livro foi o livro que o Luciano Subirá usou para fazer o dele. Só para vocês terem ideia do poder do livro. E ele vai trazer muita profundidade sobre esse assunto. E tem algo que ele conta lá, que é muito legal, que ele fala sobre, até faz essa conexão do dom de línguas com a interpretação de línguas, porque esse cara estava no ambiente, e estava todo mundo lá orando em línguas, e quando ele olhou para um rapaz, ao invés dele entender a oração em línguas, ele começou a entender em inglês, na língua dele, e o cara era americano também, os 2 americanos, só que o cara estava orando em línguas, e ele começou a entender em inglês. E o Espírito Santo estava confessando pecados dele e intercedendo por ele. E aí ele foi até o cara, chamou o cara de canto e conversou com o cara para saber, será que eu estou ficando doido ou é isso mesmo, né? Ele falou, cara, deixa eu te dizer uma coisa, olha, enquanto você estava ali orando em línguas e tal, eu senti isso aqui no meu espírito, eu percebi que estava sendo orado isso, e estava sendo declarado, eu sinto que o Espírito Santo quer te tirar debaixo desse cativeiro e tal. Faz sentido isso? É isso mesmo? E o cara já começou a chorar e falou, eu nunca tive liberdade para poder compartilhar isso. E o cara começa a chorar e confessar os pecados dele, e a verdade veio à tona, e o cara foi liberto da condenação de Satanás, e pôde ali começar um processo de libertação. Então, o quão poderoso é não só a oração em línguas, mas também a interpretação de línguas. Então a gente falou aqui de motivos, 7 motivos pelo qual você deveria pedir o Espírito Santo mesmo, intercede por mim, eu vou emprestar minha boca aqui para o Senhor, e vou aqui, ó, hoje eu estou fazendo uma temporada de jejum, e tem um discipulado meu aqui em Recife, eu estou aqui em Recife, e eu tenho pedido às pessoas falando, olha,
Quem está no meu discipulado comigo, é obrigatório, todo mundo vai orar 1 hora em línguas por dia. E tem que mandar o cronômetro. Isso desafia a tua racionalidade. Isso tira você do automático. Isso faz você, inclusive tem outra coisa aqui que a gente poderia colocar, o dom de línguas é o melhor dom para curar e restaurar a tua língua, que ao invés de fazer fofoca, você vai orar em línguas. Então, a melhor coisa que existe no mundo, entendeu? Se todo cliente passasse mais tempo orando em línguas do que fofocando, a igreja era outra, né? Então, é um dos dons que purifica a nossa língua, tá? Mas, brincadeiras à parte, é verdade, é um dos órgãos mais complicados e que nós precisamos, de fato, de uma purificação. E a melhor forma de você purificar os teus lábios vai orar em línguas, vai investir tempo nisso. Diferente do dom de línguas, que é para edificação própria, você já percebe que a interpretação de línguas ela é equiparada à profecia. Tá? Então, quando alguém está ali orando em línguas e alguém interpreta, a Bíblia vai dizer, mas quem profetiza faz para edificação e encorajamento dos homens, né? E ela vai falar também que aquele que interpreta é semelhante àquele que profetiza. Então, por que isso é tão importante? Porque a gente tem que entender, agora já não é uma questão de edificação pessoal. É uma situação de uma edificação coletiva, ok? E o que é importante aqui nesse ponto? Importante é que uma das travas que a gente tem na igreja hoje em geral por que o povo fica orando em línguas na igreja? Só poderia orar em línguas se tiver interpretação. Aí eu te pergunto, como é que vai ter interpretação se ninguém pode orar em línguas? Então o cara vai ter que ter não só a interpretação, ele vai ter que ter a palavra de conhecimento de que tem alguém ali que ora em línguas, que tem alguém ali que vai interpretar a língua dele antes que ele possa vir a orar, e ele já sabe, eu já estou antenado aqui, o fulano vai se levantar para interpretar. Não tem isso na Bíblia. Então o que a Bíblia fala? Levantou, orou em línguas. Tem hora que você está ali debaixo de ordem, debaixo da direção do pastor, do líder da casa. Ele está falando, pessoal, vamos tirar um tempo agora para orar em línguas. Se tiver interpretação, glória a Deus. Se não tiver, o povo se edificou. Qual é o problema? As pessoas ficam tentando achar problemáticas em certas coisas, porque a gente, obviamente, todos nós já vimos abusos, não é verdade? Então, quantas vezes a gente vê abusos aí, com os dons, com tantas coisas. Só que qual que é o problema? Quando você começa a dar mais atenção para os abusos do que para a direção da palavra, você começa a se mover pelo medo e não pelo amor. Eu preciso ter mais amor por aquilo que o Espírito está querendo me dar do que medo do que as pessoas vão pensar, medo de perder o controle. Tem pastores que travam o mover do Espírito em ambientes, porque ele está ali, ele começa a ter um sentimento que ele está perdendo o controle. Meu irmão, o Espírito Santo não cabe na tua caixinha, você não vai controlar ele, entendeu? Ele é poderoso demais para ser controlado por nós, é ele que nos controla, não somos nós que controlamos o Espírito Santo, é ele que sopra o vento, é ele que nos guia, e ainda assim ele não toma o controle 100%, porque se tomar o controle 100% aí já não é o Espírito Santo, tá? Porque não existe possessão do Espírito Santo. Tem gente que às vezes fala, eu senti tanta presença do Espírito Santo que eu não conseguia parar. Repreende que é demônio, tá bom? Porque o Espírito Santo não toma a sua faculdade mental, ele não te impede. Então a Bíblia vai falar que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não conseguia parar de profetizar. Mentira, você não quis. Ok, fala, bate no peito, eu não quis parar de profetizar. Bate no peito. Nunca fala, eu perdi o controle, porque senão a gente vai ter que botar a mão na tua cabeça e repreender esse espírito de engano que está aí dentro, tá bom? O Espírito Santo não rouba de você o teu livre-arbítrio, ele não rouba de você as tuas faculdades, o teu poder de decisão, porque ele te chamou para ser livre, tá? Então ele nunca vai fazer isso. Agora, a presença de Deus pode ser tão forte, pode ser tão gostoso ali o que você está sentindo, pode ser um poder tão forte que você tem ali o ímpeto de não parar e você tem aquela sensação de que eu não estou conseguindo parar. Não, tudo bem, está gostoso, continua, dá vazão para o Espírito Santo, não tem problema, só não vem falar que ele tomou o controle e que você não tem opção, tá bom? Para a gente ser teologicamente aqui correto, tá? Então a interpretação de línguas, ela tem o propósito justamente de trazer uma edificação coletiva. Tá? Então, diferente da oração em línguas, onde é uma edificação pessoal,
na interpretação de línguas, você vai ter a edificação coletiva e a profecia, né, pegando um gancho aqui da oração em línguas, né, semelhante à profecia, né, a interpretação de línguas semelhante à profecia. O que é a profecia? Tá? Às vezes as pessoas limitam demais o conceito da profecia simplesmente a declarar o futuro, tá? Por conta da questão das palavras proféticas que a gente tinha muitas vezes lá no Velho Testamento. Mas quando você vai ver de fato o que é a profecia, mesmo no Antigo Testamento, você vai ver que a profecia era uma declaração. Anote isso daí, a profecia é a declaração da mente e do coração de Deus por meio do Espírito Santo. A profecia é a declaração da mente e do coração de Deus por meio do Espírito Santo. Então, quando alguém está ali orando em línguas e tem alguém que interpreta, ele está interpretando e declarando a mente e o coração de Deus sobre a vida daquelas pessoas, sobre a vida daquela igreja. A mesma coisa é a palavra profética. Quando você está liberando a palavra profética, você está declarando a mente e o coração de Deus através do Espírito Santo. Então você não vai só olhar ali e falar, gostei do Gabriel, cara. Então eu vou aqui falar o que está no meu coração. Isso não é profecia. Tá? Isso aí é palavra de afirmação. Isso aí é linguagem de amor. Tá bom? Isso não é profecia. Profecia é você ver as pessoas com os olhos de Cristo. Tá? Você ouve do Espírito Santo e você declara aquilo que o Espírito Santo está falando, e não o que você quer falar, não o que você acha, mas o que o Espírito Santo diz, tá bom? Então, como é que a gente se move muito no profético aqui, no Dunamis e também na Zion, tá? Eu sempre costumo ensinar as pessoas os 5 eixos da profecia, tá bom? Que é escutar. A primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que escutar Deus. Como é que eu vou profetizar a mente e o coração de Deus se eu não ouvir a mente e o coração de Deus? Se eu não conhecer a mente e o coração de Deus? Então eu preciso escutar. E eu já vou te dizer, você escuta a voz de Deus. Por que eu sei que você escuta? Porque Jesus falou que você escuta. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você é uma ovelha de Jesus, você ouve a voz de Deus. Então, isso aqui é caso cerrado. Tá? Foi Jesus que falou, se você não concorda, vai achar ruim com ele. E é bom você não achar muito ruim com ele, porque ele te salvou. Então, ele te ama muito. Então, só pede ele para te trazer a revelação, tá? Que ele fala com você. Então, a primeira coisa, você vai escutar. Segunda coisa que você vai trazer o profético. Você vai declarar, você vai orar. Então, o segundo é expressar. Primeiro você vai escutar, depois você vai expressar. Eu posso expressar por palavras, liberando a palavra profética? Posso. Eu posso expressar por um ato profético? Posso também. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava na recepção da igreja com uma pessoa e eu senti de Deus falando com ela assim, olha, você deveria pegar uns cookies, a gente tem uns cookies lá muito gostosos lá na igreja, assim, e entregar com a palavra profética para algumas pessoas. Fala, mas não tem a palavra profética. Faz o seguinte, só compra o cookie. Pede para Deus te mostrar quem é, e quando Deus te mostrar para quem é o dono do cookie, a palavra vai vir. Dá o passo natural, depois o sobre vem com você. Tá bom? Não existe sobrenatural sem um passo natural. Então faz o passo natural. Ela foi lá, comprou o cookie, ficou lá na porta esperando. E não veio nada extravagante. Quando ela viu a pessoa vindo, ela estava com o cookie. Deus só falou com ela, lembra essa pessoa que ela é muito amada e os meus planos não mudaram, que eu amo a vida dela. Ela falou, nossa Deus, isso aí todo mundo fala para todo mundo, né? E tal. Não, fala para ela que ela é muito amada, entrega esse cookie para ela e fala que os meus planos não mudaram. E daí a pouco a mulher vê, tudo bem, seja bem-vinda, Zion e tal, tá lá no culto. Ela fala, olha, Deus mandou eu comprar um negócio, eu quero te dar. Ela, o que foi? Você é esse cookie. E ele mandou te dizer que você é muito amada, os planos dele não mudou e ele continua amando você. E a mulher, buf, começa a chorar compulsivamente. Por quê? Porque ela tinha saído de casa falando, o Senhor me ama? O Senhor me ama ainda? O Senhor tem planos para mim? Percebe? Para ser poderoso não precisa ser complexo. Ela ouviu algo simples de Deus. Diz para ela que eu amo e que os meus planos não mudaram. A pessoa foi fiel com o simples. E o simples foi poderoso para construir algo dentro daquela pessoa
que foi o amor de Deus, foi selado ali no coração dela mais uma vez, porque ela não vai se esquecer daquela experiência. Então muitas vezes a gente fica achando que assim, para eu profetizar vai ter que vir assim, aí vem um anjinho com aquele pergaminho e você vai ler o pergaminho para a pessoa. Isso não existe, gente, isso é místico, tá? Tipo, o povo só fica inventando as coisas místicas aí para dificultar o sobrenatural e ficar tentando parecer que ele é mais espiritual que todo mundo. Sai dessa caixinha, tá bom? Deus vai usar a tua cabeça, tá? É o melhor que ele tem para usar, tá bom? Então ele vai trazer imagens, ele vai trazer visões internas. Às vezes você vai ter uma visão aberta mesmo no mundo espiritual. Às vezes você pode ouvir a voz de Deus audível. Às vezes vai ser um versículo que ele vai te lembrar. Enfim, Deus pode usar a natureza. Deus pode usar diversas formas para comunicar a mente e o coração dele para você, tá bom? Só não coloca Deus em uma caixinha. Então a gente está falando aqui de oração em línguas, crescimento de fé, crescimento e edificação, construção do homem interior. Aquele que ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. Guarda isso, infrutífera. Então, quando você está orando em línguas, aí tem um bando de sem noção espiritual, que o cara pode ter PhD em teologia e não saber nada do Espírito Santo. Aí o cara vira e fala às vezes umas asneiras aí na internet, né? Ah, pra que eu vou ficar lá, chupa para house, não sei o que, tirando onda com o dom do Espírito Santo? O que isso vai mudar na minha mente? Sem noção, você não leu a Bíblia, não vai mudar nada na tua mente. O texto bíblico está dizendo que não vai mudar nada na tua mente, que a tua mente fica infrutífera. Por que você está querendo orar em línguas e ter mudança na mente? Você quer ter uma mudança na mente? Te apresento a Bíblia. Ela é a palavra, é a verdade que transforma a tua mente. Não é o dom de línguas que vai transformar a tua mente. O que vai transformar a tua mente é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. É a Bíblia que renova a nossa mente. O que a oração em línguas vai fazer? Edificar o seu espírito. Não é a tua alma, não é a tua mente, é o teu espírito. E Deus coloca verdades espirituais dentro do teu espírito. Deus edifica o teu espírito. Ele edifica a tua fé, com os versículos aí que eu trouxe para você. Leia todos eles depois. E aí a tua alma tem de onde puxar as coisas do espírito e as revelações começam a aumentar na palavra. Tá? Então eu me lembro que essa mesma temporada que eu falei com vocês, eu passava em média 2 horas por dia orando em línguas. Foi a temporada que eu mais tinha revelações profundas da palavra de Deus, porque eu estava me enchendo tanto, me edificando tanto, aumentando a minha fé, limpando os meus olhos com os olhos da fé, crescendo no Espírito, e as revelações de Deus vinham de uma forma fresca, como uma fonte fresca de onde eu me alimentava. Então às vezes a pessoa está, eu estou orando em línguas, não está mudando nada na minha mente. Claro que não vai mudar na tua mente, o texto já está dizendo que não vai mudar. Então cuidado com isso, para você não ser enganado com coisas que são ditas por aí, tá bom? Então você vai escutar, você vai expressar, pode ser, de novo, palavra profética, expressou falando. Pode ser por um ato profético? Sim. Deus teve que quebrar minha religiosidade. Quando eu cheguei na Zion, porque quando eu vim para o Dunamis Tracks, e eu fui servir lá na Zion durante o meu Dunamis Tracks, e aí em 2018, e eu fui parar onde? No Ministério Infantil. E os meninos lá é afiado. Assim, os moleques lá é tipo assim, faca na caveira. E aí os meninos profetizam muito, inclusive por desenho profético. Aquilo para mim foi um absurdo. A primeira vez que eu ouvi de desenho profético de criança, só vinha na minha cabeça, eu falei que eu era racional, né? Então vocês me liberem aí desses pecados, tá? Quando eu ouvi a primeira vez desenho profético de criança, eu falei assim, como é que é? Esse povo aqui entrega um papelzinho para a criança fazer um rabisco e chama isso de desenho profético. Me meti numa seita, mano. Onde é que eu entrei? Resumo da ópera. Hoje a minha vida é pautada pelos desenhos proféticos que eu recebi em 2018. Então eu fiquei muito doido. Ou de fato Deus usa crianças para profetizar, inclusive de forma profética por meio de desenhos, não só por palavra. Tá? E um dos desenhos foi o desenho que me trouxe para Recife. Porque quando eu saí de Belo Horizonte, eu tinha uma palavra falando Marcos 4,35. Foi uma palavra que eu recebi em Belo Horizonte.
Jesus no barco com os discípulos disse, sigamos para outra margem. Aí a pessoa que deu a palavra profética lá em Belo Horizonte falou, olha, margem é porção de terra, Deus está te tirando de uma terra, te mandando para outra terra, você está de mudança. E eu estava saindo de Minas Gerais para São Paulo para ir fazer o Dunamis Tracks. Quando eu chego em São Paulo, que eu recebo o desenho profético da criança, um barquinho em alto mar, escrito, ele sempre te protege. Just keep going. Uma criança de 9 anos. Então, em Belo Horizonte eu recebo Marcos 4,35, Jesus no barco com os discípulos. Eu chego aqui e recebo o desenho profético de um barco em alto mar, escrito, ele sempre te protege, just keep going. Ou seja, continua indo. E foi a palavra que Deus usou para me trazer para Recife depois. Então percebe como às vezes a gente tem que quebrar a caixinha e sair da nossa bolha de religiosidade e deixar o Espírito Santo fomentar novas coisas. Então quando eu fui ajudar na conferência Geração do Reino, por exemplo, que é a conferência do Ministério Infantil, e as crianças que profetizam para os pastores e líderes do Brasil inteiro. E as crianças, assim, a galera saindo só com um ranho, entendeu? Só o ranho descendo. Porque eram palavras certeiras, diretas do coração de Deus para aquelas pessoas. Então, fica atento, porque se Deus está usando a criança, Deus vai usar você, porque Deus usou até uma mula. Então, se Deus pode usar uma mula, meu irmão, Ele pode usar você. Não é possível que Ele não pode me usar e usar você se Ele conseguir usar uma mula, tá bom? A gente é muito mais do que uma mula, a gente é filho e filha de Deus, a gente nasceu com uma geração profética. Isso aqui precisa ficar claro no nosso coração. Atos 2, 17 e 18. A palavra de Deus diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Você é filho de Deus? Está falando que os filhos e as filhas vão profetizar. Está falando que os jovens vão ter visões. Está falando que os velhos vão sonhar. Está falando que os servos profetizarão. Então tem até uma porção dobrada para quem serve. Então tem uma porção para o filho e tem uma porção para o servo. Se você é um filho que serve, você tem porção dobrada. Então, ele está te chamando para a geração profética. Você não faz parte da geração de Samuel, onde a voz de Deus não era ouvida, se tinha poucas visões, e Samuel teve que ali pelejar para pioneirar na geração dele um mover profético. Nós não, nós somos chamados para o maior mover profético da história, onde o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Você faz parte disso, você precisa bater no peito e assumir isso. Deus está esperando que você profetize, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Bom, você vai escutar, você vai expressar. Vou trazer os outros 3 10 agora, tá bom? Qual é o objetivo da profecia? Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 3. Qual é o objetivo da profecia? 1 Coríntios 14, versículo 3. Quem profetiza faz para edificação, ou seja, faz para edificar, ele profetiza para exortar e ele profetiza para consolar. Talvez você falou, não era 3S e esse consolo. É porque no consolo bíblico não é consolo. O consolo bíblico, na verdade, é um encorajamento. Tá? Por isso que a gente coloca o E aí no lugar do C. Então não é consolar. O consolar bíblico não é, ai, tadinho do Jean Carlos, vai ficar tudo bem, Jean Carlos, vamos ficar aqui no fundo do poço nós dois, tá bom? Tipo, não, o consolo bíblico é, meu irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele que vai caminhando e chorando vai voltar colhendo teus feixes. Bora andar, bora, vamos embora, meu irmão. Você não vai ficar parado aí no luto o resto da tua vida. Então não é um consolo de, ai, tadinho, fica aqui. Não, é um consolo de encorajamento. Então você vai edificar, você vai exortar, ou você vai encorajar. Quando a gente fala de edificar, o que é a palavra edificar? Né? A palavra edificar é a palavra construir. Né? Então, a palavra edificar é construir. Então, o que isso significa? Significa que, às vezes, Deus vai te dar uma palavra que vai construir algo dentro das pessoas. Às vezes, vai construir fé. Às vezes, vai construir o amor, como aconteceu com aquela mulher do Cook. Às vezes, vai construir um destino, porque você vai liberar uma palavra profética sobre o futuro dela. Às vezes, vai construir a alegria. Talvez ela está ali desanimada, triste, porque ela não está vendo os frutos, e Deus vai trazer uma palavra que vai reconstruir a alegria dela.
Então, Deus pode te usar para construir, edificar várias coisas. Segunda coisa que Deus pode fazer, te usar para exortar. O que é exortar? Pelo amor de Deus, sai do Velho Testamento. Você está no Novo. Você precisa usar o Velho, mas você está no Novo. Tá? Então, o que é o exortar? Para de sair por aí e falar, eis que te digo, assim diz o Senhor. E começa a vir com palavras de condenação sobre as pessoas. Tá? Com jargão gospel. Então, não precisa imitar o jargão de Isaías, nem de Jeremias. Não precisa imitar o jargão de ninguém. Você só precisa exortar em amor. Jesus não veio para condenar, ele veio para trazer reconciliação. O nosso ministério é o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando o pecado, mas deixando o ministério da reconciliação. Então o que é o exortar? O exortar é o cara tá indo para lá, você alinha ele e aponta o caminho para ele. Isso é exortar. Tá? Exortar é botar ele no prumo de Deus de novo e alinhar ele. Então, eu me lembro que uma vez eu estava orando e a pessoa tem um chamado incrível para os negócios e ele estava desistindo do chamado dele de negócio, porque ele tentou empreender 2 vezes e ele quebrou. E ele falou, nunca mais vou empreender, eu não acredito mais nessas coisas. Né? Os caras falaram, é melhor ser empregado e não sei o quê. Eu falei, irmão, vem cá. E aí fui orar por ele. Falei, deixa eu dizer uma coisa. Vamos orar aqui. E eu comecei a liberar as palavras proféticas sobre ele, sobre o futuro dele. E a primeira coisa eu tive que alinhar. Deixa eu dizer, sai dessa mentalidade de vítima. Deus não te chamou para ser uma vítima. Deus está alinhando o teu coração. Você não é teu pai. Quando eu falei com ele, você não é teu pai, ele já desabou a chorar. Porque o pai dele já tinha quebrado várias vezes. E na cabeça dele o inimigo já estava construindo o quê? Ele ia ser igualzinho o pai dele, nunca ia dar certo na vida. E várias acusações na mente. Eu falei, você não é o teu pai. Deus tem um plano de paz, não de dores, planos de um futuro para você. E comecei a declarar sobre ele que eu estava vendo o Espírito, os negócios que Deus ia colocar na mão dele, áreas que Deus ia colocar na mão dele. E até hoje esse cara para virar e falar, cara, muito obrigado. Durante a conferência do Dunamis agora, um desses caras também, que eu liberei essas palavras, veio falar, cara, eu nem pensava em fazer psicologia. Eu amava psicologia, mas nunca tive a coragem, a ousadia, que eu falei, eu nunca vou ser capaz de ser um psicólogo. E você, no meio de um ambiente profético que a gente estava, você orou por mim, você liberou uma palavra, você falou, cara, eu não sei se faz sentido, mas eu vejo você dentro de um consultório psicológico, eu vejo você atendendo, você tem um chamado para ser da família, e você foi chamado para trazer cura para as pessoas, não só cura física, mas especialmente cura nas emoções. E de repente, esse cara está agora lá na conferência me contando. Eu acabei de formar, eu vou ter o meu consultório agora, eu já estou ajudando pessoas e Deus construiu o quê? Um caminho para ele. Tá? Às vezes não vai fazer sentido e está tudo bem não fazer sentido na hora, porque às vezes é sobre o futuro. Eu me lembro uma vez aqui em Recife, eu estava orando, liberando a palavra profética para uma mulher que estava na fila de espera do culto. E aí eu falei, cara, eu estou vendo 2 canudos na tua mão, você já é graduada, mas está vindo outra graduação. Deus está abrindo uma porta, um favor do Senhor sobre a tua vida, e Ele vai te colocar lá dentro. Ela, Deus me livre. Eu não quero saber de estudar mais não. Eu já formei. Isso aí não é de Deus. Eu falei, tá bom. Passa alguns meses aqui na Zion e vem ela, pastor, muito obrigado, porque você liberou aquela palavra, eu recebi um convite, eu estou fazendo uma faculdade 100% gratuita, e Deus tem me honrado lá e já está abrindo portas. Eu falei, aquele momento você tem que lidar com o teu coração para não esperar eu pedir desculpa, sabe? Porque a pessoa não lembra, né, do que ela falou lá atrás. Mas é por isso que você não pode ficar dependendo disso. Por quê? Porque quando a gente vai liberar uma palavra profética, você é só o carteiro. Você já viu alguém ir lá, na hora que um carteiro chega na tua casa, você vai lá e abraça o carteiro, beija o carteiro e agradece o carteiro por ter mandado uma carta da tua mãe para você? Você não faz isso. Tá? Então por que a gente faz isso com gente que se move no profético? A gente fica endeusando a pessoa. Meu amigo, você está entregando a carta de Deus para você, ele é só o carteiro. Você quer celebrar, beijar, abraçar? Vai abraçar Deus, o Espírito Santo, Jesus. Não fique endeusando homens por se mover num dom que é do Espírito, tá bom? Dê a honra devida, mas também não dê vanglória. Deus não compartilha a glória dele com ninguém, então cuidado com isso. Tá? Então isso é o exortar, ok? E o encorajar é o que eu te falei aqui agora. Você muitas vezes, eu me lembro em uma dessas conferências,
do Geração do Reino. Eu tava lá, essa história é muito legal. Tinha um cara, o cara saiu assim, destruído, assim, o ranho descia assim, com peso, chorando horrores. E aí eu vim, abracei o cara aqui, cuidei para não cair na minha blusa, já dei uns papéis aqui para ele. E aí esse cara vira e fala assim, não é possível. Falei, o que não é possível? Essas crianças, isso é loucura. Falei, o que aconteceu? Cara, foi muito certeiro. Falei, tá, mas conta o que aconteceu. Assim, ela virou para mim, eu nem sentei, ela estava com o olho vendado, porque no último momento da sala profética das crianças, a gente venda os olhos, para elas não verem nada, para elas não se condicionarem a nada. E aí ela está lá indo entregar a palavra profética, ela falou, eu vejo que é um homem, ele já ficou assustado, porque o menino estava vendado. Assim, e o que Deus está falando comigo é que você passou 3 anos dentro de uma caverna, Deus te tirou dessa caverna, depois Deus te voltou para essa caverna de novo, e hoje você ajuda a tirar pessoas dessa caverna. E você está demorando a ver os frutos, mas Deus está te dizendo que em breve você verá frutos. E esse cara começou a chorar. Eu falei, e eu não entendi nada. Eu falei, por que essa palavra é tão certeira? O que isso significa? Eu falei, significa que quando eu converti, a minha vida antes de Cristo foi muito errada. E eu fui preso. Assim que eu converti, eu passei 3 anos na cadeia. E depois Deus me tirou de lá. E hoje meu ministério é dentro da cadeia. E eu vou lá para tirar pessoas de lá. E eu não estou vendo fruto. E eu vim para cá falando, eu vou desistir do meu ministério. E essa criança vem falar comigo, não sai do teu ministério, porque em breve você vai ver os frutos. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito poderoso. E Deus estava usando uma criança para restaurar o ministério desse homem. Imagina quantas pessoas poderiam deixar de ser abençoadas. O inimigo estava alcançando vantagem ali na mente e no coração dele. E essa criança veio e, bum, trouxe a mente e o coração de Deus para a vida daquele cara e conseguiu alinhar as coisas. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei vocês, mas o que eu tinha de dar de conteúdo já acabou. Eu sinto que o Espírito Santo vai se mover aqui no nosso meio. E eu estou com muita expectativa, especialmente com aqueles que não oram em línguas. Porque você tem que entender uma coisa. Quem batiza o Espírito Santo? Você sabe? Talvez no vício de linguagem você tenha falado do Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza o Espírito Santo. Quem batiza o Espírito Santo? Jesus. Lembra? João Batista falou, depois de mim, vem um que é maior do que eu, que ele vai batizar vocês com Espírito e fogo. Então quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Você já parou para pensar que todas as vezes que você se depara com alguém batizado no Espírito, ele é uma prova viva que Jesus está vivo? Porque se é Jesus que batiza no Espírito, e você é um batizado no Espírito, significa que quem te batizou? Jesus. Você já viu um morto batizar os outros no Espírito? Não, ele está vivo. Então, o batismo no Espírito é uma das provas que Jesus está vivo. Por isso que a gente não pode negociar essa parada de que cessou o batismo do Espírito Santo, cessou os dons, isso não acontece mais, isso é mentira, cara, porque isso desonra a conquista de Jesus na cruz. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você pudesse ter a liberação do Espírito. Ele falou, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito e ele estará com vocês e em vocês. Então, o batismo no Espírito é uma das confirmações de que Jesus está vivo. Então, primeira coisa, quem batiza? Jesus. Então não sou eu, nem ninguém aqui que vai batizar ninguém. É Jesus que vai te batizar hoje. Segunda coisa, quem libera o dom de línguas? Aí é o Espírito Santo. Então Jesus, ele te batiza no Espírito, ele te mergulha, a palavra batismo é imersão. Então ele te mergulha no Espírito, e aí é como uma voz de muitas águas que vem transbordando, enchendo o teu espírito, enchendo o teu espírito, enchendo o teu espírito. Isso começa a transbordar do teu espírito para a tua alma, as línguas começam a se formar na tua mente e você vai ter que dar o passo de fé de orar com a língua que está vindo na tua mente. Por isso que está lá em Atos 2, versículo 17 e 18. Abre comigo de novo, Atos 2. Eu amo isso. Porque Jesus quer tanto que as pessoas sejam batizadas, porque isso honra tanto a conquista dele na cruz. E eu amo, esses dias a gente estava aqui na Zion, final de semana passado, fui dar aula na escola Zal, 6 pessoas batizadas do Espírito Santo. Fomos para o Vox Connections, que é um negócio de business, cara, de negócio, de empreendedorismo. 6 pessoas batizadas do Espírito Santo também. Por quê? Porque ele não precisa de um culto, ele precisa de gente disponível. E gente que queira receber aquilo que ele tem para ele.
Então, é Atos 2, versículo 3. Eu falei 17, mas vamos 3 e 4. Está falando lá de Pentecostes, Atos 2, 3 e 4. E fala assim: e lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Então presta atenção. A gente tem que prestar muita atenção no que a Bíblia está dizendo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então vai ter que ter um enchimento do Espírito. Tá? E começaram a falar. Quem começaram? Eles começaram. Então, por que a gente criou aquele mito de que eu só posso orar em línguas quando eu começo a estar tão cheio, está tão incontrolável, eu só posso orar em línguas quando o Espírito Santo me toma, aí eu não consigo parar minha boca começa... De onde que a galera tirou isso, cara? Isso não existe na Bíblia. Está falando que eles estavam no ambiente, a presença do Espírito veio, começou a encher eles começaram a ser cheios do Espírito e eles começaram a falar. Tem uma iniciativa humana aqui. Eles começaram a falar de acordo com o Espírito Santo dando a capacidade. Qual era a capacidade? A língua. O Espírito Santo vai te dar a língua, mas você vai ter que escolher falar. O Espírito Santo não vai tomar tua boca, a tua língua e te obrigar a falar em línguas, a orar em línguas. Vai ter que ser você, pelo passo de fé, orando e declarando a linguagem que está vindo na tua mente. É a mesma coisa da palavra profética. A palavra profética vai vir. Se você não declarar, não vai acontecer a palavra profética. Mesma coisa dom de cura. Vai vir ali Deus falando com você, ora por cura por fulano. Se você não der o passo natural e uma iniciativa humana, não vai acontecer nada, a pessoa não vai ser curada. Então, Deus sempre trabalha em parceria com a iniciativa humana. Você dá um passo natural e ele vem com o sobrenatural. Faz sentido? E com isso, você precisa entender, é uma promessa. Então, às vezes eu estava em certos lugares, as pessoas ficavam assim, vem Espírito Santo, por favor, Espírito Santo. Eu falei, meu amigo, faz isso não, vai sair o número 2 aí, para. Você está fazendo força, cara, para receber algo que é uma promessa. Você precisa fazer força. Só para aqui no teu lugar, fecha teus olhos, se concentra no Espírito, deixa Ele te tocar, deixa Ele te encher do Espírito dEle e fala, eu recebo, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Eu recebo a tua promessa. E deixa Ele te encher. E a linguagem vai começar a formar na tua mente. E você vai começar a orar em línguas. E parece natural demais, não é? Porque é natural para você experimentar algo sobrenatural. É tão simples. E o povo tenta ficar complicando as coisas. Tá bom? Quem foi que falou aí que não era batizado do Espírito Santo? Levanta a mão aí de novo. Tá bom. Só fecha os teus olhos aí no teu lugar. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão só na posição de receber, assim, que você vai receber o toque do Espírito. A única coisa que você está proibido de fazer agora, falar qualquer palavra em português ou em qualquer idioma, porque não dá para falar 2 idiomas ao mesmo tempo, tá? Então você vai esperar a linguagem vir na tua mente, deixa o Espírito Santo te tocar, e à medida que a linguagem vir na tua mente, você vai dar o passo de fé e você vai declarar. Sem medo, sem culpa, sem nada, porque é o Espírito Santo que está te enchendo, tá bom? Então, Espírito Santo, nós convidamos a tua presença, vem com mais da tua presença. Nós te pedimos o teu toque agora. Visita cada um aqui, Deus. É uma promessa do Senhor para elas. É uma promessa do Senhor. Vem com o teu toque. Enche. Transborda no Espírito, nós declaramos mais Espírito Santo. Enche, transborda do Espírito.
Declaro agora cordas vocais sendo liberadas. Eu declaro agora, Deus, o batismo no Espírito. Eu declaro o dom de língua sendo ativado. Libera sobre elas. Aumenta a intensidade, Espírito Santo. Vai transbordando cada vez mais. Cada vez mais, Espírito Santo. Nós te pedimos. Eu declaro novas línguas sendo liberadas aqui também. Eu sinto inclusive línguas de guerra sendo liberadas. Eu sinto pessoas aqui que têm chamado para intercessão e línguas de guerra sendo ativadas, inclusive línguas antigas que você perdeu no meio do caminho. Você que está recebendo já o toque do Espírito, só dá vazão para aquilo que o Espírito Santo já está fazendo. Mais, Espírito Santo, nós declaramos, enche esse quarto, enche com a tua presença. Nós declaramos o teu toque sobrenatural agora, enche com a tua promessa. Nós declaramos mais, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Enche com o teu Espírito. Enche, toca com o teu Espírito. Mais, nós te pedimos. Não tem limites para o Senhor. Mais, Espírito Santo. À medida que vier na tua mente, só dá o passo de fé e começa a orar as sílabas que estão vindo na tua mente. Sem medo. Você vai começar a sentir, à medida que você ora, você vai começar a sentir um aquecimento no teu corpo. Você vai começar a sentir um toque de Deus por meio do passo de fé. Mais, Espírito Santo. Enche até transbordar. Mais, nós pedimos mais do teu Espírito. Meus irmãos. Zena, eu vi muito forte para você esse chamado de intercessão. Sabe, eu via você como um atalaia, você em cima de um muro e Deus falando com você. Eu te chamei como uma atalaia. Você foi chamado para proclamar as minhas verdades e alinhar o coração do meu povo. Eu sinto Deus te trazendo uma ousadia nova. Ele falando, não tema em comunicar aquilo que eu estou te mostrando. Você tem um chamado muito forte de intercessora. Amém? Recebe isso no teu espírito. Sabe, não tenha medo daquilo que Deus vai te mostrar. Eu vejo a tua visão espiritual sendo aberta, Deus te mostrando coisas, Deus te trazendo alinhamento, inclusive para ajudar a alinhar lideranças. Você com o teu amor maternal, você trazendo alinhamento para corações e para lideranças. Espírito Santo, nós te pedimos mais da tua presença, mais da tua presença. Eu vejo também, Jean Carlos, cara, eu vejo algo de Deus novo sobre a tua vida. Eu vi uma mesa com algumas folhas, projetos, e você desenhando coisas novas, e o Senhor falando, eis que estou fazendo coisas novas. Será que você pode ver? Eis que estou fazendo coisas novas. E eu sinto duas coisas. Uma tem a ver com empreendimento. Eu vi um negócio novo vindo nas tuas mãos. E outro tem a ver com a nova graduação. O Senhor falando, eu vou te falar, te colocar para falar com gente grande. E isso é uma credencial para aquilo que você vai fazer para mim. Então, Deus, eu quero declarar sobre o Jean Carlos uma porção sobrenatural do teu Espírito. Assim como o teu Espírito estava sobre José, dando para ele uma visão apostólica que salvou uma geração através de negócios e multiplicação de riquezas. Eu declaro sobre o Jean Carlos, na autoridade do nome de Jesus. Continua aí orando em línguas no teu lugar. As meninas que tinham levantado as mãos, só permite o Espírito Santo te encher e dar o passo de fé. Às vezes vai vir uma sílaba, duas sílabas, só deixa o Espírito Santo fluir sem medo. E você vai ver o Espírito te enchendo à medida que você coloca o pé na água. Ele está quebrando a tua racionalidade. Ele está falando, é para você, fui eu que te dei, não tenha medo.
Shokatarabassou, enche o Espírito Santo, Emanuele, enche o Espírito Santo. Mais do teu Espírito, nós declaramos, transborda, mais, eu declaro em nome de Jesus. Mais, enche a Dayana também, com o teu Espírito. Nós declaramos agora, enche, mais, Espírito Santo. Shokatatarabassekatarabaxê. Faz elas sentirem no teu físico, faz elas sentirem no físico o teu toque. Shokatatarabassekatarababassokatarabaxê. Cara, eu vejo algo muito forte de liderança sobre você, Lucas. O Senhor te colocando à frente, eu vi um exército e você puxando essas pessoas. E o Senhor falando, eu te chamei para liderar líderes. Eu estou te chamando para impulsionar. E também vou te dar um coração pastoral. Eu sinto você como Davi, conseguindo olhar para pessoas que não conseguem ver o valor nelas mesmas, e você conseguindo enxergar o valor nas pessoas, e trazendo destino, trazendo um caminho, pautando por meio da liderança, uma nova corrida para elas. Então, Deus, eu quero declarar sobre o Lucas um novo tempo. Eu declaro, Deus, o destino dele sendo destravado agora na autoridade do nome de Jesus. Shokatatarabassekatarabaxê. Deixa eu te dizer, melhor do que você receber, você dá. Enquanto a gente está orando em línguas aqui, você vai pegar um nome aí na tua tela e você vai perguntar para o Espírito Santo, Deus, o que essa pessoa está precisando? O que o Senhor está vendo na Vitória? O que o Senhor está vendo na Amanda? O que o Senhor está vendo na Sama? O que o Senhor está vendo na Nayara? O que o Senhor está vendo na Gabriela? O que o Senhor está vendo no Natan? Você vai pedir aí uma palavra de Deus. Fala, Deus, o que o Senhor quer construir dentro dessa pessoa? O que o Senhor quer alinhar no coração dela? O que o Senhor quer encorajar ela? O que o Senhor está me mostrando para a Viviane? Você vai pedir aí de Deus, você vai entrar aí no teu chat agora, você vai liberar a palavra. Shokatarabasei, Deus, eu declaro aqui a ativação profética, eu declaro a ativação do dom da profecia, assim como eu liberei, eu recebi, eu libero sobre cada um deles aqui agora na autoridade do nome de Jesus. Ativa o dom da profecia, ativa o dom de línguas, ativa novas línguas, ativa a interpretação de línguas. Chorabacatarabasekatarabassô. Mais, Espírito Santo, nós declaramos mais do teu Espírito. Shokatatarabassekatarabaxê. Mais, Espírito Santo, nós declaramos em nome de Jesus. Amanda, eu vi muito forte sobre você a palavra transição. Eu sinto o Senhor falando, é tempo de transição. Isaías 22. Eu tenho a chave que abre portas e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Não é o homem que te coloca em lugar nenhum, nem é o homem que te tira de lugar nenhum, é o sopro do Espírito que te movimenta. E eu via você como uma borboleta, sabe? A borboleta, ela tem algo muito peculiar dela, que é o fato dela se mover com o vento. Às vezes parece que a borboleta ela está perdida, parece que ela vai aqui, ela volta, mas é porque ela usa o vento em favor dela. E eu sinto o Senhor falando, você vai começar agora a entrar numa temporada onde você vai usar o vento do Espírito a teu favor. E é um tempo de entregar tudo. Eu sinto o Senhor falando, coloca tudo aos meus pés. Eu sinto salvação sobre a tua casa. Eu sinto algumas restaurações de alguns relacionamentos também. E eu sinto Deus falando, eu estou trazendo uma troca de vestes de tristezas, de luto, por um óleo de alegria. Eu sinto que havia um luto no teu coração sobre algumas renúncias que você teve que fazer, e o Senhor está falando, agora eu posso gerar algo. Assim como eu fiz com Moisés, eu posso gerar na tua vida. A mãe de Moisés tem que enfrentar o luto de entregar algo para depois receber de volta, sabe? E ela não só recebeu o filho de volta, mas ela recebeu dinheiro para cuidar do próprio filho, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores. Então, Deus, eu declaro isso sobre a vida da Amanda, o Senhor venha trazer romperes sobre a vida dela também, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, mais, coloca aqui um ambiente profético neste lugar. Boa, Lucas. Dê aí o teu passo de fé, busca aí a palavra de Deus um para os outros.
Manoel, o Senhor já te deu, é só você fluir, pode ir sem medo. Pode fluir sem medo. Ora para que você possa ouvir, Manoel. Se você puder, tira um dos fones do teu ouvido e ora numa altura que você consegue ouvir, porque isso vai quebrando o medo, isso vai quebrando a racionalidade, isso vai quebrando toda insegurança, porque o Espírito Santo já te deu. Mas Deus, encha a Dayana. Encha, Dayana. Oh, mais, Espírito Santo. É para ela sim. É para ela sim. Deus, é uma promessa do Senhor para cada um de nós. Nós não aceitamos nada menos que a tua promessa. Então libera a tua promessa sobre a Dayana. Libera sobre cada um aqui. Mais, Espírito Santo, enche com o teu Espírito. Mais, Deus. Viviane, é o nome de vocês dois, qual que é? Viviane e... Coloca aí na tela pra gente. Vitor. Cara, eu vi um cajado na tua mão. Eu sinto o Senhor falando que era um cetro. Sabe, tem muito a ver com realeza. Eu sinto o Senhor falando com você que Ele te chamou para expressar realeza na vida das pessoas. Você tem um coração muito generoso e você traz a mudança na vida das pessoas, trazendo dignidade para elas, trazendo realeza para elas. E tem a ver com o chamado de Deus de generosidade extravagante através da tua vida. O Senhor vai te abençoar muito, porque Ele confia no teu coração. E por muito tempo você achou que você estava sem visão. Eu sinto Deus falando que vai ser como Abraão. Você vai ter que, muitas vezes, passar por transições de lugares. Deus vai te mudar de vários lugares. Eu não sei se você já mudou de cidades, mas eu sinto Deus falando, Ele vai te fazer passar por muitos lugares, por uma peregrinação, para aquilo que Ele vai trazer de você na terra que Ele tem como uma promessa. E que você não venha ter medo, porque Ele é com você. Então, Deus, eu quero declarar a Tua presença nas terras da peregrinação. Que o Senhor vai transicionar o Vitor, abrindo portas, janelas, para que ele possa acessar um Kairos de Deus, uma aceleração na vida dele e na vida da Viviane. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus uma temporada de romperes. Uma temporada de romperes. E você, Viviane, foi chamada como uma mestre. Você tem o dom de ensino, a capacidade de comunicar as verdades do reino. Que você não tenha medo de abrir a tua boca e comunicar as verdades do reino. Eu via várias crianças ao teu redor e você alimentando. E eu sentia que aquilo era criança física, mas também crianças espirituais. Pessoas que precisavam de um alimento sólido para que elas possam crescer espiritualmente. Então, Deus, eu declaro sobre essa casa uma nova temporada. Eu declaro visão aberta. Eu declaro, Deus, os olhos deles se abrindo para a visão do reino e para a expansão daquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Oh, rakatatarabashe katarabababasso. Oh, rakatatarabase katarabababasso katarabashe. Toca, Espírito Santo, mais, toca com a tua presença. Ativa o profético em cada um aqui agora, em nome de Jesus, nós te pedimos. Ativa o profético. Shokatatarabase katarabasso. Rakatatarabase katarabashe. Rakatatatarabasso katarabababase. Rakatatarabashe katarabasso. A palavra que eu sinto para você, Natan, é de Josué. Você é
um conquistador de novas terras. Você foi chamado por Deus como Josué, como um guerreiro. Muitas vezes você teve que passar por situações que você falava: Deus, por que o processo precisa ser tão longo? Porque para construir algo tão profundo precisa de processos longos, processos profundos. E muitas vezes você não entendia. Tem gente que está na tua faixa etária, amigo teu, que você olha e fala assim: está muito na minha frente. É porque eles estão correndo uma corrida de 100 metros. Você não está na corrida de 100 metros, você está na maratona. Deus está te preparando para uma maratona. Aquilo que Ele vai construir através de você. Só que você tem que entender: seja forte e corajoso. Isso é um lembrete de Deus, porque várias vezes o inimigo tem te atacado com intimidação, com medo, com angústias, e o Senhor está falando: seja forte e corajoso, não temas, porque é a minha presença que vai te garantir. Então eu declaro em nome de Jesus, Senhor, a presença manifesta do Senhor com Natan, que ele não venha ter medo, mas ele venha colocar os olhos naquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Fica atento aí no chat, palavras estão sendo liberadas, já pega a tua aí, se você já recebeu uma. Entenda, promova o ambiente. Antes de querer receber qualquer palavra, entrega a palavra de Deus. Constrói o ambiente. Melhor do que receber é você dar. Vai, Espírito Santo. Uau, tu és tão bom, Senhor. Melhor do que uma teoria, é a prática. Deixa o Espírito Santo ativar você, sem medo. Mais. Muito obrigado, Deus. Uau. Quanto o Espírito Santo está se movendo no nosso meio, só tira um tempinho aí, para um pouquinho aí, só agradece Ele. Oh, como é bom, Senhor, que nós podemos ouvir a Tua voz, ver as pessoas com os Teus olhos e declarar a Tua mente e o Teu coração por meio do Espírito. Nos traz mais visões aqui, Deus. Nos traz mais clareza sobre chamados, sobre propósitos, sobre aquilo que eles vão fazer. Nós te pedimos mais, Senhor. Nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez. Mas tem espaço para mais. Só tira um tempinho aí, você vai escolher um nome aí da tua tela. Escolhe um nome aí. Enquanto você escolhe esse nome, você vai pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, revela a tua mente e o teu coração para mim. Às vezes pode ser que ele vai te mostrar uma imagem, às vezes ele vai trazer um versículo. Abre a visão, Deus, abre a audição. Traz clareza do teu mover. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos. Tua mente e teu coração. Agora dá o teu passo de fé aí, manda mensagem para a pessoa. Olha, eu senti algo no meu espírito, a imagem que me veio na mente foi disso, e o significado que o Senhor trouxe foi esse. Ou se trouxe um texto bíblico, não tem problema. Mas dá o passo de fé para você quebrar o espírito de medo e de intimidação. Nós não temos o espírito de medo, nós temos o espírito de ousadia. E o Senhor quer te usar nessa noite. Talvez o romper da pessoa que está aí do teu lado
é a palavra que você está carregando. Deus está fazendo grandes coisas hoje. Eu senti inclusive algo sobre adoção. Alguém aqui, Deus chamou você para adoção. É uma causa que Deus colocou no teu coração, que o Senhor tem falado com você para defender essa causa. Não só defender e interceder, como também ser uma mãe adotiva. Eu senti isso muito forte. Quem é você? Só levanta a mão. Você, Vitória? Amém. Deus, eu declaro sobre a Vitória, é uma graça de Deus. Uma graça de Deus para ser mãe de órfãos. Eu tinha visto, eu não sabia se era para você ou quem era, mas eu tinha visto inclusive um orfanato. Então, Deus, eu quero declarar sobre a Vitória. Sabe, que ela não só vai ser mãe de órfãos, mas que ela também vai ter um orfanato. E o Senhor vai mandar os recursos. E ela vai mudar a história daqueles que não têm pai. Para que assim como o Senhor mudou a história dela, porque o Senhor é o pai dela, o Senhor vai mudar a história de crianças, o Senhor vai mudar a história de pessoas, e o Senhor vai trazer um novo futuro para essas pessoas, por meio do sim dela. Eu declaro já as conexões divinas. Eu declaro sobre ela, Deus, a graça para exercer a maternidade com essas crianças. E a capacidade também sobrenatural e a capacidade intelectual. Que o Senhor venha capacitar ela com os cursos superiores que ela precisar, com o favor do Senhor que ela precisar, para que ela possa ser um instrumento de justiça. Você foi chamada, Vitória, para ser um instrumento de justiça. Como Deus fala muito com você sobre os cavalos de justiça. Então, Deus, eu declaro isso sobre a vida da Vitória em nome de Jesus. Uau! Quão poderoso o Senhor é, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Uau! Glória a Deus, Daiana. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Manoel conseguiu? Foi? É? Glória a Deus. Agora é praticar, cara. É orar. Porque isso te conecta com Ele diretamente. Sem nenhum intermediador. Sem ninguém entre você e Ele. Só você e o teu Deus. E você ali se edificando, se enchendo dEle. E cada vez mais Ele colocando as verdades dEle dentro de você. Glória a Deus. Quem mais? Quem aí sentiu um toque do Espírito? Eu senti como se vocês fossem sentir na cabeça de vocês como se fosse um óleo derramando, um queimor, e isso escorrendo sobre a cabeça de vocês. Eu senti muito forte Deus liberando o profético aqui essa noite, e eu sinto que vocês vão fluir no profético de uma forma muito clara, e vocês não precisam temer, não precisa ter, é só você ter a humildade de falar, faz sentido essa palavra? E perguntar para a pessoa, porque talvez não vai fazer sentido na hora, talvez ela falar não faz sentido, e está tudo bem. O que importa é você ter risco e fé, e você amar a pessoa o suficiente ao ponto de arriscar por elas, né? Então, eu vou encerrar essa aula de hoje. Bate aí os prints das suas palavras proféticas, não perde tua palavra profética, cara. Palavra profética você não negocia, você não abre mão. Lembra da parábola do semeador? Que deixou sementes à beira do caminho? A semente era a palavra. O que é a palavra? Você tem 3 tipos de palavras. Você tem a palavra encarnada, que é Jesus, você tem a palavra escrita, que é a Bíblia, e você tem a palavra profética. Então, cuidado para você não deixar a palavra profética pelo caminho aí. Anota a palavra que você recebeu, ora em cima dela, entendeu? Declara em cima dela, para que cada vez mais Deus possa testemunhar. Eu amo uma frase do Eri Nunes. O Eri fala assim: não queira pisar em lugares onde as suas orações não entraram ainda. Então pega essas palavras proféticas, acessa isso no Espírito, pisa lá em Espírito com Jesus tantas vezes, pisa lá no teu orfanato, Vitória, em Espírito, pisa lá naquele lugar com essas crianças, acessa esse lugar tantas vezes com Jesus, para que no dia que você pisar de forma física, você já pisou lá tantas vezes em espírito que aquele lugar já está dominado, você já conhece aquele lugar, você já acessou aquele lugar tantas vezes com Deus. Amém? Então sejam intencionais com isso, peguem as palavras
Sejam intencionais lá nos grupos de mandar a palavra profética uns para os outros, orar. É a prática que vai fazer a musculatura se desenvolver, tá bom? Então a musculatura, não deixa a musculatura do profético atrofiada. Você precisa praticar, amém? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez essa noite. Muito obrigado pela tua bondade, pelos destinos que foram liberados, pelos alinhamentos, pelas tuas verdades. Nós te pedimos em nome de Jesus, continua falando conosco, nos dá sonhos proféticos, continua aí ampliando as línguas que nós recebemos, que o Senhor libere sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e que a gente venha ser equipado para levar o reino de Deus por onde o Senhor nos levar, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, Deus abençoe, que alegria estar com vocês, espero que tenha ajudado e que vocês possam ver quão simples foi hoje. Olha para você ver, Dayana e Emanuele sendo batizados no Espírito Santo, orando em línguas, foi tão simples. Agora vocês já sabem como faz, então quando você encontrar com alguém, você fala com ele, é uma promessa de Deus. Essa promessa é para você. Jesus quer te batizar, ele está vivo. Ele está aqui e se você quiser, ele te batiza hoje. Posso orar por você? Pode. Você só começa a convidar a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo enche essa pessoa. Mais, Espírito Santo, enche e batiza com o Espírito, enche e traz as línguas espirituais, os dons de língua, ativa nessa pessoa em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai fazer todo o trabalho junto com Jesus. Porque a gente nem está na mesma sala para botar a mão e ainda assim elas foram batizadas no Espírito. Então, para você ver quanto Deus quer nos usar de forma poderosa para ativar outras pessoas. Não guarde isso para você, use para ativar mais pessoas no Espírito, amém? Deus abençoe e a gente se vê aí nas próximas aulas, a gente se vê em breve. Um abraço, gente, fique com Deus.